Para você que assistiu minha aula sobre resposta sexual humana e sobre a falta de desejo, vem comigo que eu ainda tenho algumas coisas para explicar para você. Lembram que a gente tem as 4 fases do sexo: desejo, excitação, orgasmo e resolução. O que é mais curioso é a gente pensar que o desejo numa relação a longo prazo, ele deixa de ser espontâneo e ele passa a ser responsivo. Ah, mas Maria Cecília, o que é isso? Desejo responsivo? Como assim? O desejo, durante a paixão, ele está sob o efeito de uma neuroquímica. A paixão é um processo neuroquímico, também fisiológico, emocional, mas que ele altera um pouco ali o modo como você enxerga o mundo. Então você está possuído por alguns hormônios dopaminérgicos que fazem você ter um comportamento de uma pessoa apaixonada, com foco exclusivo ali na pessoa amada. Aliás, uma questão aqui importante para vocês, nunca se esqueçam, nunca fechem contratos, nunca tomem decisões impulsivas durante a paixão, porque vocês podem se arrepender. A gente conhece mesmo uma pessoa depois da paixão. Então, a paixão, ela vai te alterar a sua percepção. E o desejo, ele está mais aflorado, o desejo, ele está mais focado ali na pessoa amada. Só que, ao longo do tempo, como o desejo é criativo, a gente precisa estimular esse desejo. Então ele não vai brotar, ele não vai ser igual a entidade que vem e que você fica possuída. Jamais. O desejo não, grave muito bem isso, desejo não é entidade. Dá trabalho para sentir desejo. Você vai precisar se estimular, tá? Então, o desejo, ele deixa de ser espontâneo e passa a ser responsivo. Como assim? A gente disse que as transas, elas começam geralmente aqui, já com a excitação. O que a gente pode fazer para melhorar? Sim, a gente não tem tempo, a gente, né, a família não dá sossego, o trabalho e tal. Dá para começar pela excitação? Sim, mas ela tem que ser suficiente para estimular o teu mental. Então, como é que a gente pode excitar o desejo aqui? Uma massagem, algo sensorial, um cheiro, uma lembrança, estimulando principalmente os sentidos mesmo. Ou aquele banho, aquele escaldapé, aquele momento em que começa com uma massagem, depois vira umas lambidinhas. Tudo isso precisa, né? A gente começa aqui, excita o corpo, principalmente, estimula o corpo, mas é uma excitação que tem que estimular o desejo. Então ele é concomitante à estimulação mental. Leva você a pensar e ter imaginação e ter estímulos sexuais, tá? Vou dar um exemplo. O casal começa, tá ali e tal, vamos fazer, posso fazer uma massagem em você? Ele começa a fazer uma massagem no corpo dela, mas começa a sussurrar algumas coisinhas no ouvido, começa a dizer algumas putariazinhas ali, começa a encostar em zonas mais erógenas, pode inclusive usar estímulos táteis diferentes, com pressões diferentes, às vezes até no tantra a gente chama isso de sensitive, que é uma massagem com a pontinha dos dedos para estimular realmente o sentido do tato. Então, o desejo responsivo, ele tem que ser suficiente para estimular o desejo mental, tá? E aí, esse ciclo começa novamente. Ele pode começar novamente do desejo, né, mantendo a excitação, aí vai vir o orgasmo e o processo final, de finalização.
Então, para ter uma boa transa, precisa ter preliminares. Só que as preliminares elas não começam, né, necessariamente no encontro dos corpos, e sim no estímulo que você oferece. Ficou claro? Outra coisa importante que os homens principalmente ficam muito preocupados é em relação a ter uma excitação rápida durante o sexo. Então é uma crença limitante da nossa cultura de achar que o pênis precisa estar ereto todas as vezes que pressupõe iniciar uma atividade sexual. Mas veja bem, essa preocupação com a meterola é tão grande que pode gerar ansiedade. A maioria dos casos que aparecem no meu consultório são homens que ficam ansiosos em performar, em manter uma ereção. Às vezes nem uma ereção é suficiente, tem que ser uma hiperereção com aquelas veias aparecendo ali no pênis. É um negócio bem doentio mesmo, porque a gente é muito falocentrista. Então, a ideia é de que o foco na transa começa a ficar na penetração. E aí, vocês, vendo esse gráfico aqui, que está um pouco bagunçado, quantos por cento vocês acham que é a penetração? Aqui pode ter penetração, mas menos, mas que as preliminares é essa curvinha aqui ascendente. Vamos entender que a penetração esteja mais, né, aqui, para cá, no ápice. Quantos por cento você acha que corresponde à penetração durante o ato sexual? Quanto? Fala aí, Walter. 50. É um otimismo, né? 50% vocês acham que realmente, vendo tudo isso aqui, é um entusiasta do falo, né? Os entusiastas do falo vão achar que a penetração é 50%. Mas sendo otimista, eu diria que é uns 10%. Afinal de contas, o sexo, geralmente, a penetração dura entre 5 e 8 minutos. É um tempo super bom de penetração, né? Então, a gente foca, a maioria dos casais, dos transantes, uma grande parte dos homens focam o sexo na penetração. E aí, o fato de você focar na penetração, se preocupando se seu pênis vai estar ereto e não, o que vai causar? Ansiedade. E a ansiedade não vai deixar você transar. Vai ser ao contrário. O que você acha? Comenta aqui esse vídeo pra mim se você já viveu alguma situação parecida com essa. E bora lubrificar a vida.